Sudeste Notícias no ar a partir de agora com uma entrevista exclusiva com Cairo Batista, superintendente municipal de água e esgoto de Catalão, também presidente do União Brasil. Cairo Batista, aqui eu cumprimento agora, seja muito bem-vinda à audiência da TV Sudeste. Estamos para Catalão e todo o Sudeste goiano. Cairo, uma boa tarde, tudo bem, Cairo? Boa tarde, Návio, boa tarde a todos os internautas, seguidores aí do Sudeste Notícias. É um prazer muito grande estar falando com você aqui nesse canal tão importante de comunicação. Cairo Batista, presidente do União Brasil, superintendente municipal de água e esgoto da SAI. Eu estou aqui em dúvida por onde eu começo, Cairo. Mas vamos lá, vamos começar pela SAI. Exatamente, eu me lembro que você foi pré-candidato a prefeito de Catalão e lá no currículo tinha, né? O Cairo foi secretário de administração, secretário de indústria e comércio, secretário de comunicação e agora chamado para ser também o superintendente, né? O secretário aí municipal de água e esgoto de Catalão. Essa é a característica principal do Cairo mesmo. E como é que você encontrou a SAI? O Caio, o que você pode dizer para a gente sobre esse desafio, a gente pode considerar assim, à frente de uma autarquia tão importante como essa para Catalão? Nada. A SAI, Superintendência de Água e Esgoto de Catalão, é uma grande empresa do nosso município. Gera muitos postos de trabalho. Hoje nós temos mais de 230 funcionários e pela característica do nosso trabalho, eu considero que talvez seja a empresa mais importante dessa cidade. Por quê? A gente trabalha com água, algo que é vital para a sobrevivência do ser humano, né? Que é a água. Então, a SAI é uma empresa que enfrenta grandes desafios no seu dia a dia e ao longo dos anos. Por quê? Porque nós somos uma companhia de água de uma das maiores cidades do estado de Goiás, né? E também de uma das cidades que mais cresce. Então, você tem um desafio muito grande de acompanhar esse crescimento. Para você ter uma ideia, as pessoas entenderem o que eu estou falando, quando a SAI foi municipalizada, né, quando deixou de ser Saneago e passou a ser uma empresa do município, em 2001, Catalão tinha por volta de 22 mil, 23 mil ligações de água. Hoje, 23 anos depois, nesse período nós temos mais de 58 mil ligações de água. Então, ela cresceu uma vez e meia o que a gente tinha naquele período. Então, isso é um desafio muito grande e posso dizer que a SAI é uma empresa hoje extremamente organizada e que enfrenta desafios diários, trabalha 24 horas por dia, mas que, com certeza, é uma grande alegria para mim estar aqui nesse momento. É um momento de transição também para a superintendência e tenho certeza que essa empresa vai continuar desempenhando um papel vital para para a nossa população e vai continuar continuar alavancando e dando suporte a esse crescimento acelerado que Catalão não para nunca, né? É verdade, Caio. Você falou aí que é a maior empresa, na sua opinião, de Catalão, e guardadas essas proporções, a gente observou também ao longo, principalmente, desses últimos tempos, ou desse último ano, ou talvez desses últimos 2 anos, uma quantidade muito grande também de reclamação por parte da população. A gente não sabe se é essa facilidade que existe por parte das redes sociais, a própria mídia como um todo, ou se isso realmente é fato. A SAI enfrentou dificuldades para atender à altura o usuário, Caio. O que você me diz sobre isso, esse alto índice de reclamação? Se é a maior empresa, eu acho que isso também ficou... De todos os órgãos da prefeitura, é o que a população parece que mais tem reclamado, ou é impressão minha? Nós tivemos um período muito difícil da SAI, mas não em função do serviço prestado pela companhia. Nós tivemos um período muito difícil, porque a nossa matéria-prima principal é a água, mas a nossa outra matéria-prima secundária, que ajuda, que faz com que a água possa chegar na casa do cidadão, é a energia elétrica. E todo mundo sabe que a nossa companhia de energia, quando a SAI começou, era
era Celg, depois passou pela Enel, e agora nós já estamos numa terceira companhia, que é a Equatorial. E Goiás inteiro assistiu o sucateamento dessa empresa, que hoje está tentando se reerguer. Acho que a Equatorial até é uma empresa que está fazendo o papel que precisa fazer. Só que herdou um passivo muito grande e está tentando se reerguer ao longo desse tempo. Então, quando justamente se deu a troca da Enel para a Equatorial, foi porque o serviço era muito precário. E isso refletiu muito no trabalho da Superintendência de Água e Esgoto de Catalão. Hoje, mais tranquilo, a Equatorial ela conseguiu dar uma guinada nesse fornecimento de energia. Não é mais aquele bicho monstruoso, papão, né, que era até uns 6 meses atrás. E agora nós estamos num segundo momento, em que, à medida que a Equatorial melhora esse serviço de prestação de serviço, o nosso também melhora substancialmente. Apesar que a SAI não ficou parada, nós tínhamos outros gargalos que nós enfrentamos e também, da nossa parte também, nós fizemos melhoria substancial. Uma delas, que é notório, nós aumentamos a capacidade de reservação de água de Catalão. Esse mês agora eu tive a oportunidade de colocar já para funcionar mais um reservatório lá na nossa estação de tratamento de água de 2 milhões de litros de água, aumentando substancialmente o nosso estoque de água para precaver durante mais tempo quando de uma queda de energia, ou de alguma queima, ou alguma quebra de rede, né? E também nós colocamos também em funcionamento mais uma etapa de uma nova estação de tratamento de água que vai aumentar a nossa capacidade de tratamento de água em mais de 30%. Nós estamos saindo de um bombeamento de 305 litros por segundo e vamos, se Deus quiser, quando tiver tudo ajustado no nosso equipamento, nós vamos passar a bombear em torno de 420 litros por segundo. Água mais que suficiente para manter toda a cidade de Catalão abastecida sem nenhum tipo de problema. Nesse momento, nós atravessamos aí a pior seca que teve nos últimos anos em Catalão e, com exceção de algumas quebras pontuais de rede em algum bairro, nós não tivemos falta d'água generalizada. Então, hoje falar que falta água em Catalão é usar de má fé com a Superintendência de Água e Esgoto de Catalão. Quando falta água de forma pontual em alguma região ou algum bairro da cidade, devido a algum reparo, algum problema que nós tivemos na rede. Mas falta água na cidade inteira, já tem, desde aquele acontecimento que nós tivemos, de uma interrupção, de uma queda de árvore, e que a Equatorial deixou de nos fornecer energia por quase 24 horas, desde aquela época nós não tivemos mais nenhum tipo de interrupção desse tamanho aqui em Catalão. Muito bem, Caio, para a gente encerrar sobre esse assunto da SAI, até porque eu quero ouvi-lo sobre eleições municipais, o seu partido, União Brasil, fez 2 vereadores nessa composição com o MDB. Eu quero que você fale sobre o tamanho do prefeito Adib Elias depois dessa eleição, o futuro também dele. Esse grupo, existe aí uma divisão ou não? Eu quero ouvi-lo aí sobre o grupo do Adib, grupo do Velomar. Tem gente que fala sobre isso, mas enfim, nós vamos tratar disso. Mas para fechar sobre o assunto da SAI, o Caio, o que mais como superintendente, te chateou, ou o que mais você entende que foi infundado em termos de críticas feitas pela oposição em relação a essa questão da água? Falava-se na represa que foi construída pelo ex-prefeito Jardel Seba, falava-se nessa questão de comprar gerador, enfim, muitas outras coisas. Agora, um momento acho que é importante até para você também colocar a sua opinião como superintendente, estando à frente dessa importante autarquia. O que foi mais de infundado? O que tem algum tipo de
Não, de o que mais me aproveitamento do preocupa, que foi né? falado, Caio? Dá para se aproveitar alguma coisa de tudo que se falou? O que mais me preocupa, Navo, é quando algumas emissoras que servem a determinados grupos políticos, elas fazem a crítica sem ir em busca da informação verdadeira. Então eu vejo muito, alguns programas de rádio, principalmente em catalão, quando eles falam de SAI, eles não fazem o verdadeiro jornalismo. Porque para falar de SAI, você tinha que, se é para poder apontar um defeito, você teria, pelo bom jornalismo, que a gente vê praticado no Brasil, você teria que ir em busca da fonte, né? E ter os dois lados sempre confrontados para que você possa levar a informação correta para a população. Então, o que a gente vê é uma campanha de difamação da Superintendência de Água e Esgoto, né? É uma campanha que tem cunho político. Como não dá para poder falar com o prefeito Adibelias, ele não é obreiro, que ele não dá resultado, que ele não é honesto. Então, alguma coisa a oposição tinha que achar. Então, é igual falar mal da saúde de Catalão. Nunca se investiu tanto em saúde de Catalão como nos últimos anos, né? E, mesmo assim, o assunto mais recorrente na eleição ou era a saúde ou era a SAI. Então, eu tenho um propósito aqui na superintendência, enquanto for superintendente aqui até o dia 31 de dezembro, não sei as intenções do prefeito Velomar, a gente nunca conversou com isso, eu não trabalho assim também, né? Mas enquanto eu for superintendente aqui, toda vez que... a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi abrir as portas da SAI para a imprensa. Então, hoje só fala mal da SAI quem é mal intencionado, porque quem quer a notícia verdadeira, as portas da SAI, as portas do meu gabinete, estão abertas para qualquer tipo de esclarecimento. A SAI não é e nunca foi uma caixa preta. Aqui é uma empresa pública, é uma empresa do povo, é uma empresa que está aberta, não só à imprensa, como eu abri também para a Câmara de Vereadores, e está aberta também à população de Catalão. Nas redes sociais, quando eu sou muito solicitado para algum tipo de problema, e às vezes as pessoas vêm primeiro com a crítica, a primeira coisa que eu faço é chamar a pessoa para tomar um café comigo, para me mostrar para ela o que é a SAI de verdade. Então, aproveitando até o grão de audiência do seu programa, se você tem uma ideia errada da SAI, vem tomar um café comigo, vem aqui, às portas do meu gabinete, eu vou ter o prazer de te apresentar a sua companhia de água, a Superintendência de Água e Esgoto. Então, você vai ter acesso total a todas as informações da SAI, e é o modo que eu encontrei de dizer para a população que não precisa desrespeitar a sua companhia de água e de esgoto. A companhia é do povo, a companhia é do povo de Catalão. E então não precisa ninguém achincalhar uma empresa que trabalha 24 horas por dia. É um desrespeito com os mais de 230 funcionários que nós temos aqui, que trabalham dia e noite. Se você sair pelas noites de Catalão, você vai encontrar a equipe da SAI consertando vazamento de água, desentupindo esgoto, porque a SAI realmente ela não trabalha só de dia, ela trabalha de noite também. Bom, o Caio, é verdade, seria preciso fazer jus nessa forma diplomática com que você realmente trata, não só a SAI, mas todos os outros órgãos, ou todas as outras secretarias às quais você passou, você sempre foi muito aberto, até porque você já foi até secretário de comunicação também, você sabe e entende o quanto é importante essa conexão, né, do órgão, da própria prefeitura em si e seus órgãos com a população. Eu até outro dia ouvi você, foi anunciado na Rádio Sucesso. Eu falei, mas será que o Caio vai lá mesmo? E não é que realmente você foi lá, né, e concedeu uma entrevista, né? E eu acho que é isso aí, né? É o tipo de coisa que não é preciso temer esse tipo de coisa. E ali você deu uma demonstração clara, primeiro de autonomia. Acho que isso aí precisa ficar registrado, porque às vezes tem algum outro secretário aí que para dar entrevista primeiro tem que pedir benção e tal, essa coisa toda. Não, você sabe o que faz e tem autonomia e tem independência também. Isso é muito importante, é preciso ficar registrado isso, quando eu vi lá o anúncio seu. Agora, no caso na Rádio Sucesso especificamente,
Eu, no caso, não tenho contrato nenhum com prefeitura, a gente faz um trabalho independente, totalmente isento aqui, você mais do que ninguém sabe disso, a gente também tem esse compromisso e a gente fica feliz em tê-lo aqui também, porque na verdade você não está conversando comigo, está conversando com essas pessoas as quais você realmente falou aí, né, que você está representando enquanto superintendente. Agora, para fechar, mas o assunto fica, né? Não tem como, não teve nenhum tipo de conversa por parte do atual do prefeito eleito Velomar Rios em relação até essa sequência sua, uma vez que você, né, joga nas 11 aí, ô Caio, para seguir à frente da superintendência? Olha, é, eu sempre tive na minha vida um propósito. Eu acho que quem trabalha, quem é transparente e quem dá resultado, não precisa ficar preocupado, né? Então, eu não conversei sobre cargos com o prefeito de Alomar. Eu não preciso fazer isso. Ele tem total liberdade, né, para escolher o secretariado dele. Eu considero que, assim como o prefeito Adib Elias, no passado disputou uma candidatura com o Marguito de Mello para governador, e depois, em nenhum momento da trajetória do Adib, ele nunca manchou a sua biografia com qualquer tipo de problema que ele pudesse vir a ter, nem com o Íris, nem com o Marguito, apesar de ter perdido a convenção. Da mesma forma, eu também tinha esse sonho, tinha e tenho esse sonho de um dia chegar a ser prefeito de Catalão. Naquele momento em que meu nome foi colocado, o prefeito eleito, Velomar, ele dizia para todos nós que ele não era candidato, né? Então, quando um dos nossos principais líderes fala que não é candidato, é natural que o nosso grupo político ele é rico em nomes, né? Nós temos muitas lideranças que têm condição de chegar a esse cargo de prefeito de Catalão. Então, foi natural que aparecessem alguns nomes, que tivesse uma certa disputa interna em um determinado momento, mas a partir do momento em que o Velomar ele assumiu a candidatura, tudo convergiu para ele, né? Por quê? Porque o Velomar foi prefeito, foi um grande prefeito, e isso fica na memória das pessoas. Mas o Velomar teve mais do que isso. Ele atravessou uma pandemia onde ele dedicou 2 anos da sua vida a cuidar da vida das pessoas aqui em Catalão. Isso eu acho que criou um carinho muito grande do povo de Catalão para com a pessoa dele. E por trás dele, ele tinha um prefeito, que é o prefeito Adib Elias, que deu para ele todas as condições. Até porque, normalmente, em muitas ocasiões, Secretaria de Saúde, às vezes, é cemitério de político, né? Mas quando o secretário tem todo o apoio do prefeito, e o prefeito eleito Velomar teve, então ele fez um grande trabalho à frente da Secretaria de Saúde, e isso credenciou ele a ter esses seus 60% de voto em Catalão. Foi uma vitória magistral, uma vitória muito grande, e é uma vitória pessoal dele, a gente não pode negar, mas é uma vitória do nosso grupo político, que tem maturidade, que é feito de pessoas trabalhadoras, de pessoas honradas e, sobretudo, pessoas que sabem conviver junto, têm maturidade para conviver junto, mesmo às vezes pensando diferente. Pois é, você está falando aí nessa diversidade, né, principalmente de pensamentos. Muita gente ainda insiste em falar que pode, até por conta dos perfis. Se você analisar o perfil do prefeito Adib Elias e do Velomar, são perfis totalmente diferentes. E ainda tem gente querendo insistir, Caio, que existe aí eu não vou dizer um racha, mas existe uma divisão, principalmente agora, né, em relação agora a um assunto mais recorrente, mais atual, que é a eleição da Câmara de Vereadores. Existiria ali um grupo do Adib, existiria ali um grupo do Velomar Rios. Que tem de verdade nisso? Ou isso só está realmente no campo da discussão política, dessas opiniões divergentes mesmo, Caio? Eu acredito que nós todos somos um grupo só, e nós já demos demonstração disso inúmeras vezes. Nós já ganhamos a maioria das eleições que nós disputamos em Catalão. Nós já perdemos eleições, nós já perdemos uma para prefeito, 2 para deputado, e, no entanto, o nosso grupo sempre aumentou, nunca diminuiu. Eu acho que existe uma dor de cotovelo enorme da oposição em Catalão hoje,
ela não fez a sua autocrítica ainda, e não soube fazer a autocrítica do porquê, do tamanho da derrota que tiveram, e para justificar essa derrota, fica querendo fomentar uma discórdia do nosso grupo político. Isso não vai acontecer, porque nós não somos amadores, nós não somos mal intencionados, nós somos pessoas que colocamos a cidade de Catalão acima de tudo, o bem-estar do nosso povo, nós fazemos política com responsabilidade, então não vai ter briga nenhuma, ninguém vai brigar com ninguém. O prefeito Velomar hoje ele tem autonomia para poder escolher o seu secretariado, tem certeza que ele vai abrigar a maioria absoluta dos nossos companheiros. É natural que às vezes haja remanejamento, né? Mas ele tem certeza que ele tem maturidade, tem sabedoria para poder, dentro de pouco tempo, agasalhar todos os nossos companheiros que ajudaram ele nessa grande vitória. E não se corre o risco de um inchaço aí, porque existia realmente esse grupo, essas pessoas que já estão aí andando, caminhando com o prefeito Adir Elias, e agora vindo mais pessoas, isso não pode correr esse risco, Caio? Não existe inchaço. Na verdade, as pessoas têm... existe um equívoco muito grande hoje em relação à administração pública de Catalão. Catalão cresceu muito, e eu vou te dar um dado aqui que é inédito. A Prefeitura de Catalão, quando fala em comissionado, e fala... comissionado, todo mundo cria um conceito muito ruim de funcionário comissionado, mas funcionário comissionado são funcionários da confiança do prefeito. Isso existe em todas as esferas de poder e em todo o Brasil, né? Isso não é uma coisa criada aqui em Catalão. Mas para você ter uma ideia, hoje, a Prefeitura de Catalão, ela tem... a quantidade de comissionado hoje é relativamente quase o mesmo tamanho da quantidade de estagiários que nós damos hoje num convênio que nós temos com o IEL para dar primeiro emprego em Catalão. A maior folha de pagamento da prefeitura hoje, depois dos efetivos, não é de comissionado, é de processo seletivo. Nós temos aproximadamente 500 a 600 funcionários comissionados, nós temos mais de 1.200 funcionários em processo seletivo. Então, as pessoas têm que entender isso. Hoje, o funcionário político da prefeitura, que o Velomar vai ter que abrigar, não é mais um peso para a prefeitura de Catalão. Ao contrário, é uma solução, porque sem esses comissionados você não faz gestão. Ok? Voltou, né? Tudo certo. Estamos ao vivo com o Cário Batista, presidente do União Brasil, superintendente municipal de água e esgoto de Catalão. Ô Cário, olha, a gente poderia conversar muito mais, mas ainda uns 3 ou 4 assuntos aqui. É você que já disputou, já coordenou muitas e muitas campanhas políticas. Essa foi a mais tranquila, para não dizer a mais fácil que vocês disputaram? De longe, né? De longe. Nós já tivemos embates históricos em Catalão, né? Mas essa foi, de longe, a campanha mais tranquila dos últimos anos. Desde que a Lei Margon Vaz foi prefeito de Catalão, né? E depois vieram as disputas subsequentes, essa foi, de longe, a eleição mais tranquila que nós tivemos aqui na nossa cidade. É até um fato engraçado, né? Porque a liderança do nosso grupo foi tão grande desde o início que o fato político da eleição era saber quem dos 4 candidatos, quem ia chegar em segundo lugar. Então, me lembra muito naquela época das corridas de Fórmula 1 do Michael Schumacher, né? Que ele liderava de ponta a ponta, e a grande briga ficava sempre para saber quem ia chegar em segundo e terceiro lugar, para fechar o pódio com ele. Agora, ô Cário, em relação a... E a performance desse que ficou em segundo lugar? Qual que é a leitura que você, como presidente do União Brasil,
do seu grupo você entende que se posiciona agora o tabuleiro político em Catalão? Olha, a questão do segundo lugar em Catalão, eu vejo duas situações. A primeira é que em Catalão, apesar de as pessoas não levarem essa questão ideológica muito a fundo, o bolsonarismo raiz conseguiu dar aí uma quantidade de votos aí para o candidato do PL, que o levou ao segundo lugar. E a segunda questão que levou a isso a acontecer, porque na verdade ele passou a ser o segundo fator fator de surpresa da eleição de Catalão. Até porque o candidato do Republicanos já vinha de uma eleição onde ele foi até relativamente bem sucedido, né, enfrentando nada mais, nada menos que o prefeito de Belize, mas que passou 4 anos na inércia, né? Ele não aproveitou esse capital político da eleição passada para poder usar nessa eleição. E isso, a gente que participa dos bastidores da política, a gente sabe que isso prejudica muito um candidato. Você não pode ser candidato para aparecer na véspera da eleição, né? Você disputa, passa 4 anos na inércia e depois vem de novo, 4 anos depois, bater na porta do eleitor. Sem contar que existe um fator, né, que eu falo sempre, se você quer disputar uma eleição em pé de igualdade, num processo político que nós conhecemos, o Catalão vive a vida inteira, você tem que ter grupo político. E a gente sabe que a maioria dos outros grupos políticos de Catalão, eu nem falo que tinha... Eles falavam assim, tem o grupo político do Hélder Galdino. Eu falei, gente, mas quem que é do grupo político do Hélder Galdino? Aí falava, tem o grupo político do Renato Ribeiro. Eu falei, mas quem que é o grupo político do Renato Ribeiro? Então, esse pessoal, na verdade, não tinha grupo político nenhum. Eles fizeram um agrupamento de pessoas em véspera de eleição para poder participar da eleição. Tanto é que as pessoas que participaram do processo, principalmente na chapa de vereadores, na primeira eleição do Hélder, já não foi as mesmas pessoas que participou do segundo. Isso mostra que não houve uma continuidade do grupo político deles. E nós não, ao contrário. O nosso grupo político permaneceu o mesmo, trabalhou duro durante 4 anos. Nós tivemos uma eleição de deputado no meio, onde nós fomos vitoriosos, nós ganhamos com nós ganhamos com o governador, nós ganhamos com o deputado federal, nós ganhamos com o deputado estadual. Então, isso mostra que a gente leva a política muito a sério, ao contrário dos outros, né, que acham que é fácil chegar em véspera de eleição, fazer acordos financeiros aí com meia dúzia de... não é nem meia dúzia, não vou falar isso, porque ele conseguiu fazer acordo financeiro com muito candidato a vereador. Só que isso não ajuda a ganhar a eleição, né? Quem quiser ser prefeito de Catalão no futuro, ele tem que montar uma base política, ele tem que começar a juntar pessoas de credibilidade do lado dele e construir um projeto para a cidade. Não adianta você chegar em véspera de eleição e fazer aquelas propostas mirabolantes, porque as pessoas não vão acreditar, né? Teve uma proposta do candidato Hélder Galdino que virou piada aqui em Catalão. Ele teve a audácia de chegar na frente, na propaganda eleitoral, e falar que ia construir 2 UPA e 18 UBS em Catalão. Isso é uma vergonha para um candidato e para a sua assessoria fazer uma proposta dessa, né? A gente sabe que não é necessário, é inexequível. Numa situação como essa, se você construir 18 UBS em Catalão e 2 UPA, você pode pegar a chave da prefeitura, entregar para o porteiro e ir embora para casa, porque você não vai ter dinheiro para fazer mais nada na cidade. Então, assim, esse tipo de coisa tira a credibilidade do político. Então, eu acho que a política tem que ser tratada com mais seriedade, e aqueles políticos que fazem isso no seu dia a dia, com certeza obtêm sucesso. É o caso do nosso grupo, é o caso do prefeito de Belize e é o caso do prefeito eleito Velomar. Muito bem, Cário, você colocou aí a respeito, para encerrar, sobre essa questão do pleito municipal, mas a gente já termina uma eleição já olhando para outra, né? Já projetando um outro pleito. Você disse aí que, no caso do Renato Ribeiro, essa onda bolsonarista ainda poderia, pelo que você colocou, poderia ter
ajudou ele a ter essa performance, inclusive superando o Hélder Galdino. Terminado o pleito, ele sai como um destaque, até porque foi o segundo colocado, e para prefeito. Mas já projetando, até que ponto essa novidade pode ser também uma novidade para daqui 2 anos, para a eleição para deputado estadual? Como é que você vê também isso projetando para daqui 2 anos? Depende muito das lições que ele tirou dessa eleição, né? O Renato não é um político, ele está se tornando um político, né? Então, ele teve um aprendizado nessa eleição muito grande, tenho certeza. Vai depender do comportamento que ele vai ter de agora para frente e da disposição também de realmente abraçar esse lado político dele. Muita gente, depois de um fracasso, desiste, né? Outros usam a derrota para poder, como aprendizado, e vão para frente e, às vezes, até no futuro pode ter algum sucesso. Agora, eu vejo, Nando, que a política brasileira ela tem mudado muito. E uma coisa que está mostrando para nós essas eleições agora é que o radicalismo ideológico, político, ele não está ajudando muito alguns políticos. O brasileiro, ele é de centro, pode ser até centro-esquerda ou centro-direita, mas os radicais eles são minoria dos dois lados. Então, mesmo que você esteja disputando a eleição com um partido que ideologicamente é mais radical, se você quiser obter sucesso em eleições majoritárias, você tem que se aproximar também das pessoas do centro, e principalmente em eleições de executivo. Agora, eleições proporcionais de deputado, às vezes você consegue colocar toda a turma da ideologia de um lado só. Então, talvez seja mais fácil, porque para eleger deputado, eleger senador, né, deputado federal, talvez a ideologia ajude mais um pouco. Você consegue agrupar mais o voto ideológico em torno de nomes. E eu vejo com bons olhos que surjam lideranças políticas. Tem que ter o contraditório, mas que seja um contraditório sadio, visando o bem-estar da população. Não se pode partir para o lado pessoal, né, para poder fazer política. Isso está demonstrado em Catalão, que a população de Catalão não quer mais isso no seu dia a dia, e nem o povo brasileiro, né? Uma prova disso é a eleição lá na cidade de São Paulo, onde um candidato lá teve uma performance muito boa, e durante o período da campanha eleitoral ele se perdeu pelo excesso, né? Faltou a ele a humildade de aproveitar toda a sua sabedoria e todo aquele entusiasmo que ele conseguiu despertar no início, que foi o Pablo Marçal, e depois descambou para questões pessoais, o que foi totalmente reprovado pela população naquele momento. Eu acho que esse exemplo lá de São Paulo, ele vale mais ou menos para todo o Brasil. O brasileiro, ele quer político que dá resultado. Você pode ser mais viril ou menos viril, você pode, às vezes, ser mais voluntarioso ou mais calmo, mas o brasileiro quer políticos que deem resultado para ele nas urnas, né? E não políticos que partem para a baixaria, para o lado pessoal, porque isso não interessa para ninguém. Zé Cairo, para a gente encerrar agora o futuro político de Adib Elias, você que é tão próximo a ele, aqui nesse canal, aqui nesse espaço, eu já no programa Roda Política que a gente tem aqui, a gente discutiu algumas vezes. Eu falei, olha, se a oposição não se organizar para fazer um projeto consistente para enfrentar a par e passo aí o grupo do prefeito Adib Elias, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer o sucessor dele, depois de 4 anos ele volta, e ainda volta mais 4 anos e mais 4 anos. Eu cheguei e coloquei isso aqui. O sucessor ele já fez. E tem gente que ainda às vezes fica falando que ele está em fim de carreira. Eu acho que talvez seja muito mais a vontade deles não querer enfrentá-lo do que propriamente dito isso ser uma verdade.
Mas você que está tão próximo de Adir Elias, como é que ele encerra, pelo menos esse ciclo agora, e qual que é o tamanho do Adir Elias que se encerra agora, nesse ano, quando ele entrega as chaves da prefeitura para o seu sucessor, que é do seu mesmo grupo? O prefeito Adir Elias mostrou para o estado de Goiás, nessa eleição, a força da sua liderança aqui na região. Nós ganhamos, além de ganhar em Catalão, os candidatos que nós apoiamos e ajudamos, ganhou praticamente em todas as cidades aqui do entorno da região sudeste. Então, o prefeito saiu extremamente fortalecido dessa eleição. Isso não era o esperado? Essa questão de você ser líder, você tem isso, né? Porque se você não faz também, pô, né? É o esperado, mas você tem que trabalhar. Às vezes, só a figura política não resolve. Então, você tem que fazer o trabalho de formiguinho. O prefeito Adir Elias fez, ajudando, né, colaborando, dando conselhos, ajudando na formatação de chapas, na formatação de apoios para todos os candidatos aqui da região. Então, o prefeito Adir Elias, ele é político, político que a gente conhece, né? Político do gabarito do Adir Elias é igual o Iris Rezende, só vai deixar de influenciar numa eleição ou participar dela quando morrer. Então, a cada 2 anos nós temos eleição e tenho certeza que para algum cargo político, o prefeito Adir Elias vai trabalhar para disputar a próxima eleição. Político tem que ter mandato, seja de deputado estadual, deputado federal, ou no executivo. Então, eu tenho certeza que, de alguma forma, o prefeito Adir Elias vai estar participando da próxima eleição. E, quanto a projetos futuros para a Prefeitura de Catalão, isso depende muito da saúde dele, né? Se ele estiver saudável, para Catalão, é extremamente importante sempre ter o prefeito Adir Elias à frente dos seus destinos, porque todas as vezes que ele assumiu a prefeitura, o nosso município teve um grande salto de qualidade de vida do nosso povo. E, eu acho que eu não vou viver para ver um final de governo como esse do prefeito Adir Elias, né? Que passou o tempo todo inaugurando obras, né? E agora, na reta final, vai faltar dias para inaugurar o tanto de obra que está em andamento e obras prontas para entregar para a população de Catalão. Nós temos aí mais de 20 obras de grande porte para ser entregue até o final até o dia 31 de dezembro, e Deus queira que a gente possa entregar todas elas para a população de Catalão. E pode escrever aí, alguém vai escrever um livro de história da administração de Catalão e vai destacar esse feito extraordinário. Dificilmente na história nós vamos ter um mandato tão profícuo, cheio de obras estruturantes como o prefeito Adir Elias fez. Ele prometeu que ia fazer o maior mandato da sua vida e cumpriu ao pé da letra. Ok, Caio, muito obrigado aí pela sua presença, pela participação, mesmo online, via videolink chamada. Convidado a vir no estúdio, o Antônio Paulino, a gente está num pool também com o Portal Catalão, um portal dito e feito. Em breve você vai estar convidado para vir participar, para a gente falar um pouco mais sobre União Brasil, o seu partido e também nessa movimentação política que existe. Eu acho que foi um bate-papo importante, interessante, para quem sabe ler, e é o diferencial da TV Sudeste é isso, a gente tentar extrair dos nossos convidados, né, informações importantes como essa que o Caio acaba de falar. Daqui 2 anos tem eleição, e o que é importante para um político é ter mandato. Então, com certeza, o prefeito Adir Elias estará na disputa aí. E, para quem também o acompanha, já viu ele falar que não tem muito, até mesmo, interesse aí nessa questão para uma candidatura a deputado federal. Então, a gente depois volta a discutir, mas deve ser para deputado estadual mesmo. Então, os oponentes, os concorrentes que se preparem, Caio. É isso? Um abraço. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Aceito, sim, o convite. Quando vocês acharem que é conveniente ir, minha participação, pode contar comigo, né? E reafirmando, uma coisa é o seguinte, quando a gente faz um trabalho, e esse trabalho é um trabalho de resultado, você faz isso com esmero, a mesma coisa que eu falei de mim, de não estar nesse momento preocupado se vou ficar ou não na SAI,
o prefeito Adílio Elias também não está preocupado com qual cargo ele vai disputar a eleição. Ele vai continuar trabalhando da forma como ele sempre trabalhou. E lá na frente, né, as cortinas vão abrir e, de alguma forma, tem certeza. Se ele tiver saúde, tiver com a saúde em dias, ele vai participar da próxima eleição de alguma forma, né? Sem a gente ter que, nesse momento aqui, falar se é senador, se é federal, se é estadual, né? Não, primeiro a gente trabalha e depois a gente colhe os frutos. É isso, Cário. Mais uma vez, então, a gente agradece a sua disponibilidade, a sua independência também em vir falar com a gente aqui. Não precisava nem falar isso, né? Mas interior, cidade pequena, no médio porte como a Catalão, a gente precisa também reconhecer esse tipo de situação. Muito obrigado aí, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos. Ok, conversamos com o superintendente municipal de água e esgoto de Catalão, Cário Batista, também que é presidente do União Brasil, partido que fez 2 vereadores, o Gilmar Antônio e também a Kelly Cristina. Em breve, a gente vai retornar esse convite para o Cário, para que ele possa estar vindo aqui no estúdio, para que a gente possa estar participando do Roda Política, onde estará participando também o jornalista Antônio Paulino, do jornal Dito e Feito, e a gente também estará conectado ao Portal Catalão, fazendo essa transmissão. De toda forma, muito obrigado a você que interagiu conosco, você que participou conosco, muito obrigado aí aos internautas. É mais uma prestação de serviço que a gente faz, uma vez que conversamos com o Cário, que é superintendente municipal de água e esgoto, onde a gente abordou alguns assuntos aqui. Claro, sempre muito esclarecedor essas participações. O Cário, como agente público, também tem essa obrigação e, pelo que a gente observou, ele entende perfeitamente isso, por isso que nos concedeu essa importante entrevista aqui. A gente agradece essa disposição e promete voltar a qualquer momento com mais informações para você que acompanha aqui a TV Sudeste. Continue acompanhando a nossa programação, logo mais informações sobre Pameri, também informações sobre os novos membros da Academia Catalana de Letras, a Cida Nersala e também o Fernando Zafatli, e também informações diversas sobre muitos outros assuntos. Você quer estar bem informado, você está no canal certo. TV Sudeste, a nossa região se vê aqui.